Filipenses capítulo 3, versículo 3. Se os irmãos já quiserem aqui organizando aqui o painel aqui para o vídeo, eu vou passar um pequeno vídeo para os irmãos. É um vídeo de desenho, na verdade, é só para descontrair um pouco mesmo. Posso ler, irmãos? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Isso é Paulo dizendo. Mas tomo a seguinte atitude: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso eu que já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço ou prossigo para as que estão diante de mim. O tema da palavra que eu vou estar falando hoje, eu vou estar falando sobre superação. Eu quero passar o vídeo aqui primeiro. Pode colocar aqui um vídeo. Esse vídeo aqui, quem aqui já assistiu aquele desenho A Era do Gelo? A maioria, né, irmãos? Os irmãos gostam, né, irmãos? Os irmãos gostam. Esse desenho da Era do Gelo é interessante, que o mais interessante no filme é aquele bichinho, o esquilinho. Ele fica o tempo todinho, não é, querendo pegar aquela, é uma noz? É uma noz, né? Ele é o maior comédia do filme, na verdade. E eu peguei um vídeo para passar aqui, e eu quero que, ao você ver esse vídeo, que você imagina aquela noz que ele está, na verdade, o objetivo dele. E eu gostaria que você se colocasse na situação dele, mas talvez diferente. Talvez a sua noz é a sua célula, é o seu casamento, a sua família, a sua empresa. Eu não sei, mas eu quero que você, na verdade, se coloque na posição dele e veja que interessante esse vídeo aqui. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. A gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo.
Deus, obrigado, irmãos, o som. Esse vídeo, na verdade, irmãos, ele nos traz algumas lições muito importantes. Na verdade, todos nós temos que ter um objetivo na vida. Todos nós temos que ter meta e objetivo. O tema da minha mensagem é superação. E esse vídeo, esse bichinho, na verdade, não sei o nome dele, por isso estou chamando ele de bichinho. Na verdade, ele se superou. E superação significa dar a volta. Superação é dar a volta por cima, ou ir além, superar as expectativas. O fato de você estar aqui hoje é porque você é uma pessoa que se superou. Você superou o cansaço, você superou o tempo, você superou muitas coisas para estar aqui hoje. Você fez além, irmãos, para você estar aqui. Por isso você merece, na verdade, aplauso em estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Quando você aplaude, vamos aplaudir uns aos outros, amém? E dentro desse processo da superação, e logo depois eu vou estar ministrando aqui, eu quero chamar aqui o primeiro casal. Na verdade eu não vou pregar, irmãos, vocês vão ouvir pessoas que superou e vão estar falando aqui em cima. E isso vai servir de modelo e de exemplo para nós aqui na igreja, amém? E esse casal é interessante que quando eu conversava com eles diziam: pastor, realmente tem muito tempo que a gente não trabalhava com célula, não queria envolver com essa questão da célula. E hoje, na verdade, são líderes de célula, líderes abençoados, uma célula abençoadíssima. E eu não vou falar porque eles vão falar. Eu quero convidá-los para estar aqui. Marcelo, Claudineia, venha até aqui, por favor. O meu objetivo com essa mensagem nessa noite, irmãos, é mostrar situações diferentes dentro da visão e levar você a entender que a visão funciona, amém? A visão funciona na vida de homens e mulheres que se superam, amém? A visão funciona na vida de homens e mulheres que vivem sobre superação. O meu lema mesmo é superação. Eu vivo de superação em superação, amém? Quero deixar vocês falar, fique à vontade. Amém, glória a Deus. Quando o pastor Zé Carlos nos chamou aqui para dar esse testemunho, né, a gente falou: pastor, a gente está pronto, a gente quer participar, né, como diz esse vídeo aqui, se superar. A gente está na igreja há mais ou menos 14 anos, né, e a gente chegou na igreja dentro de células, né, trabalhando, se envolvendo, né, e chegamos a ter até 5 células sobre a nossa liderança, né? E eu me lembro até hoje que o bispo Timóteo, né, foi até lá em casa, falou: vamos hoje visitar uma casa ali, né? E nós fomos, né? E a partir daquele momento a gente começou a se envolver, né, nesse projeto, né, a se enganjar, né? Porque Deus pede e espera isso de nós. Só que num determinado momento, né, a gente começou a desmotivar, porque a gente via algumas pessoas se desviando, tirando, saindo do seu foco, e a gente deixou a desmotivação entrar no nosso coração, né? E a gente foi se afastando da liderança de células, que acabou no fim a gente não tendo nenhuma célula. A gente passou por um período mais ou menos de 7 anos só participando, né, sendo um integrante de uma célula, mas não liderando. E isso foi cada vez mais esfriando a gente, porque a gente estava envolvido, mas um envolvimento distante, né? E nesse ano agora, como está falando ali o tema nosso desse ano, né, conquista, o Senhor nos resgatou, né? E nós começamos então a liderar uma célula, e para a honra e glória de Deus, né, hoje nós temos em média de 10 a 12 pessoas frequentes na nossa célula, né? Deus tem nos usado, né, tremendamente naquele lugar. E o que eu quero falar para você, irmão, que talvez de repente você está desmotivado,
né, você por algum motivo deixou de liderar, de ter uma célula, de acompanhar alguém, motive seu coração. Né, a gente viu nesse vídeo aqui, aquele bichinho ele não perdeu o foco. E um dia a gente perdeu o nosso foco. Né, aconteceu diversas dificuldades para ele, mas ele não perdia o foco. Ele correu atrás daquele alvo que era só nós. E no final do vídeo, não sei se vocês prestaram atenção, que a nós era imensa, porque ele não perdeu o foco. Né, e hoje, né, Deus tem usado tremendamente eu e minha esposa. Né, eu falei para ela ali, meu bem, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Né, e a partir de agora, o ano de 2015, um ano de conquista na nossa vida e na vida da igreja. Né, eu quero te encorajar a deixar Deus te usar. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz à igreja. E nós voltamos com todo o pique, né? Nós não temos só a igreja, só a célula aqui da nossa igreja. Nós voltamos com a célula da nossa casa. Nós fazemos a célula com os nossos filhos. E nós reunimos os meus cunhados, a geração da minha sogra, do meu esposo. Nós reunimos cada 15 dias, de terça-feira, nós fazemos célula com a nossa família também. Então, nós cremos que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Bem, irmãos, discipuladores, vale a pena acreditar. A visão funciona na vida de quem quer funcionar. Funciona. Quantos anos que ele falou aqui? Estava parado? Quantos anos? 7 anos, irmãos. 7 anos, talvez muitos já teriam desistido há muito tempo. 7 anos não é 7 dias. Eu quero honrar os discipuladores deles. O Ademir, a Solange está ali beijando, abraçando. Parabéns, queridos. Vocês têm feito um trabalho de excelência. E também, irmãos, eu quero agora... Esse é um testemunho de perseverança no aspecto de abrir uma célula ou multiplicar uma célula. Espero que você tenha sido contagiado com o testemunho desses irmãos e que você permita o Espírito Santo entrar no seu coração e levar você a se despertar novamente, seja para multiplicar, seja para de repente assumir aí uma liderança de uma célula. Abra o seu coração a respeito disso. Agora eu quero chamar uma outra pessoa, vai dar um testemunho numa outra área. As células, na verdade, irmãos, elas requerem uma certa criatividade, verdade? Célula ela requer alguma criatividade. E nós temos um líder, na verdade, mais um casal. Eles têm 2 células. E eu me lembro quando eu cheguei na cidade, ali onde vai ser a nossa próxima igreja, Nova Veneza. E um dia ele me chamou para pregar nessa célula, falou: pastor, vem pregar aqui na célula e tal. E eu perguntei aqui, não sei nem se foi o bispo, e me falou que era uma célula assim e tal, me deu alguns aparatos a respeito da célula, e eu preparei uma palavra. Quando eu cheguei naquela célula que eu olhei, eu acho que o maior lá era maior que a Yasmin, pouca coisa. Falei, meu Deus, e agora? Só tinha menino lá na célula. E aí eu olhei no chão assim, tinha uma garrafa de Coca-Cola, dessas descartáveis. E aí naquele momento ali eu revesti a palavra, preguei essa garrafa, peguei ela, preguei uma palavra para esses meninos. Essa palavra foi para o YouTube, e ela já teve quantas, meu bem? Quantas visualizações? Mais de 50? Não, quase 200 mil. 200, não é mil não, irmãos, é 2 mil não. 200 mil visualizações ali no YouTube. E aquela galera foi impactada, mas eu saí dali e falei para ele, Senhor, tira esses meninos, faz uma célula separada e coloca de adulto. Realmente a visão funciona para quem é submisso, Rosana. A visão funciona na vida de quem é submisso. Suba aqui, casal, vem falar da importância da criatividade na célula. Graça e paz, igreja. Glória a Deus por essa oportunidade de estar compartilhando sobre esse assunto que o Senhor tem acrescentado em nós muito nessa área, na área da criatividade. E nós temos inspirado muito no pastor José Carlos, na pastora Poliana,
né? E nós temos não só eles, mas no nosso discipulador também, o Fabiano, mais a Sonilda. E o Senhor tem feito muito, mas nem sempre foi assim, né? Eu particularmente, eu tinha muita dificuldade, né, de enfrentar um público. Eu tinha muita dificuldade, às vezes eu travava, não conseguia, me preparava antes, mas na hora do vamos ver, eu não conseguia transmitir aquilo que eu tinha preparado. E um dia eu orei a Deus, falei: Senhor, eu quero fazer a diferença, eu não quero ser mais um na obra do Senhor, e eu quero que o Senhor me capacita, me ensina o caminho, como buscar, como te pedir, e eu vou conseguir. E de lá para cá o Senhor tem me orientado, tem falado ao meu coração. Eu tenho buscado, né, me preparar melhor. Tenho buscado criatividade para fazer a obra de Deus, né, e influenciar outras pessoas também. E o Senhor tem feito muito através de nós, não para nossa glória, mas para a glória de Deus. E eu creio que nós estamos no caminho certo, né? E como, por exemplo, nós já fizemos célula na roça, nós já fizemos célula na praça, onde muitas pessoas tiveram a oportunidade de nos conhecer a Luz para os Povos, a nossa célula, o nosso trabalho, e foi muito legal, a repercussão foi muito grande, e eu creio que o Senhor vai acrescentar muito mais. Nós já fizemos célula temática, como célula caipira, né, com a decoração especial, e isso tem marcado as pessoas, né? As pessoas têm aprendido, e sempre com um foco, né? Nós levamos a palavra com algumas dinâmicas, sempre levando a mensagem, né, que nós queremos pregar, e as pessoas têm crescido, né, através da palavra de uma forma tremenda. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas naquele lugar, porque a orientação vem dele. Amém? Graça e paz, igreja. Realmente a criatividade tem feito a diferença lá na nossa célula. Nós não deixamos de envolver cada criança, cada adolescente, cada adulto que tem lá na célula, ao projetar cada célula que a gente faz. Nós viemos de uma igreja em que tinha um dia da semana para fazer o planejamento da célula. Isso com o líder em treinamento e o anfitrião. Então nós trouxemos isso e tem dado certo. Esse planejamento, a gente vê antes, passa a palavra, nós já decidimos quem vai fazer o quebra-gelo, decidimos quem vai fazer o lanche ou contribuir com o lanche. Então, isso faz toda a diferença, de você distribuir tarefas e dar responsabilidade para cada um, envolver cada pessoa da célula. Amém. E a maioria da criatividade vem dela, viu, gente? Eu tenho aprendido demais com essa mulher. Então, as mulheres, ela tem esse papel muito importante de ser uma bênção mesmo na área da criatividade. E a gente cola nelas porque a gente vai aprendendo dia após dia. Então é isso aí. E ore por nós, queridos. Nós estamos ali desbravando mesmo, plantando semente nos corações. E nós estamos muito motivados. E eu sei que aquela igreja vai ser muito forte. Amém? Não só naquela cidade, mas naquela região. Amém? Irmãos, esse casal é tão criativo que um dia eu e a Poliana foi lá na célula deles. Aí quando a gente chegou lá, as pessoas não sabiam cantar. Aí ela é tão criativa que ela pegou cartolina, saiu escrevendo as músicas, as letras da música todinha na cartolina e colocava, e as pessoas iam olhando lá e cantando. Eles entregam a folha, eles fazem louvor lá na célula, eles colocam o som, o aparelho de som. Às vezes ele toca, né? No caso dele ele toca, mas não é muito, não convém muito, porque nem todo mundo toca. Então, no caso dele é um caso muito específico, mas o importante é o aparelho de som. Mas eles colocam um aparelhinho de som, aí eles colocam o aparelho, colocam músicas conhecidas, né, que as pessoas já estão gravando, e ali, irmãos, eles passam a folha para a pessoa vai cantando, vai acompanhando. São mestres em fazer dinâmica, são especialistas em fazer dinâmica. A célula desse casal
casal, irmãos, ela é tão diferenciada que toda célula é diferente. Toda célula, a pessoa já chega lá pensando, o que vai ter hoje? Então, líderes criativos, células criativas, células de sucesso. Parabéns para vocês. Eu me lembro agora de uma outra situação. Vamos falar agora numa outra área. Eu me lembro de um discípulo. E esse discípulo ele vai estar dando esse testemunho nessa área. Eu me lembro que toda vez que eu chegava na célula, e é interessante que isso acontecia bem no dia que eu ia fazer a supervisão. Olha a sorte dele. Aí um dia eu cheguei lá na célula. Aí quando ele foi pregar, ele falou assim: irmãos, glória a Deus. Deus me deu uma palavra. Eu falei, não acredito. Pregou, foi uma benção. Aí depois eu vou fazer uma outra supervisão, um tempo depois, lá na célula dele, na mesma. Quando ele abriu, os irmãos, glória a Deus, o jeitão dele. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu falei, de novo. Procurei o discipulador dele, falei, cara, me ajuda. Ele não está pregando a palavra do domingo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Não critiquei, não bati, amei. Falei, vem cá, deixa eu te ensinar como que faz. Pastor, eu tenho dificuldade com isso. Falei assim, vem cá, eu vou te ensinar. Ei, a visão funciona na vida de pessoas submissas. Esse cara é humilde, submisso e ama aprender. E tem uma célula abençoada. E é um cara que eu amo muito e é referencial de obediência. Eduardo, vem cá, querido. Por que eu estou usando esses testemunhos, irmãos? Porque nós temos muitas células nessas realidades que eu estou falando para os irmãos. E às vezes a gente está caminhando na visão, mas às vezes a gente caminha de forma muito teórica, não é verdade? E a gente precisa de coisa prática, coisas visíveis para as pessoas verem que realmente funciona. E realmente, irmãos, a visão funciona. Quero honrar o Fabiano e a Sonilda, que são os discipuladores do Wesley e da Franciele. Essa célula é em Nova Veneza, mas essa célula ela é supervisionada, nós fazemos supervisão, eu vou lá, faço supervisão, Fabiano vai lá, faz supervisão, e esse casal tem um compromisso, eles vêm aqui uma vez por mês no redil. Aí funciona mesmo, né, irmãos? Obediência gera o crescimento mesmo. Aqui está ele, você é o cara mesmo, você é uma benção. Vem. Graça e paz, igreja. De dinheiro. Pois é, irmãos. Realmente eu tinha essa dificuldade em estar pregando a palavra que é transmitida aqui à igreja, a palavra que é direcionada a gente levar ali na célula ali. Mas assim, conforme o tempo foi passando, igual o pastor Zé Carlos falou, né? Eu tenho muita vontade de aprender, tenho muita vontade assim, de levar a palavra de Deus. E o pastor Zé Carlos um dia chegou em mim mesmo e falou, olha, irmão, tem que levar essa palavra aqui. E ele me ensinou algumas coisas. E assim, a respeito da palavra, muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo para a gente olhar aquela palavra ali. O bispo vem aqui, prega a palavra. Ele tem 40 minutos, até 1 hora para poder pregar aquela palavra. E a gente ali na célula tem apenas uns 30 minutos, 20 minutos para poder pregar essa palavra. E muitas das vezes a gente quer pegar e pregar aquilo tudo que ele falou aqui, mas não é assim. O pastor Zé Carlos me instruiu em algumas coisas e você pode pegar simplesmente um tópico daquela palavra e lançar ali na célula. E ali já vai ser uma palavra abençoada. Hoje eu tenho uma célula ali no Willisville. Lá nós reunimos lá uns 14 jovens lá. E para a gente que faz célula para jovens, realmente muitas vezes você pode até achar que é difícil, mas não é. Eu pego simplesmente um tópico daquela palavra ali e ali lanço para aqueles jovens ali e tem sido uma bênção. A gente começou ali no Willisville ali, a gente era simplesmente 2 casais de pessoas. Hoje ali nós somos 14, 15 jovens, tem vezes que 18. Então tem sido uma bênção, sabe? E o que eu quero te passar, irmãos, é que venha ter humildade para aprender,
aprenda, né? Aprenda com o seu discipulador, aprenda com o seu pastor, né? A pregar a palavra da célula, a pregar a palavra que é transmitida aqui, que é bênção, né? Pode ser uma célula de jovens, pode ser uma célula de criança, pode ser uma célula de adulto, que a palavra cabe em qualquer lugar, né? Basta você crer e acreditar que você pode levar aquela palavra ali. E foi isso que eu tenho aprendido, né? Aprendido com o pastor, aprendido com o meu discipulador, e tem sido uma bênção na minha célula, né? Transmitindo a palavra daqui, tem edificado muitas vidas ali naquele lugar, amém? Eu chegava lá, irmãos, ele pegava, e o tipo de palavra dele, que ele prepara, ele é um pregador que as mensagens dele é textual, ele prepara muito, ele não é muito... ele é muito textual a mensagem dele. Quando eu olhava, sei lá, abria a agenda, parecia um livro escrito, meu Deus, é hoje. Mas é um cara submisso. Quero parabenizar o discipulador dele, o Jasley e a Cláudia, que tem feito um trabalho também de excelência. A Cláudia e o Jasley, agora que eles compraram o carro, irmãos, mas eu quero até usar a Cláudia aqui como referencial em uma outra área, deslocamento. Às vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade tão grande de deslocar para uma célula. E eu me lembro da Cláudia, por várias vezes, em algumas situações eu levava de carro, às vezes até trazia. Mas foram muitas vezes que eu vi a Cláudia, a esposa do Jaz, chegar aqui no redil. E eles não são de faltar o redil. Ela chegava aqui empurrando o carrinho e com o menino no braço. Sabe onde eles moram? Eles moram lá aqui, próximo aqui já aquele pasto ali do clube do contabilista. É uma pessoa que não tem medido esforços algum, irmãos. Pega esse carrinho, sai, por várias vezes eu até exortei ela, mas a minha esposa, tempo frio andando com esses meninos, mas é uma pessoa que se supera e é um exemplo para nós. Às vezes nós temos carro, e às vezes estamos tão perto para deslocar e não deslocamos. É um exemplo também, viu, Cláudia? Você está aí, é um exemplo, é um referencial de deslocamento para a célula e para reuniões da nossa igreja. E eu me lembro que o Eduardo, ele passou no primeiro teste, quando ele falou, pastor, então tudo bem, eu topo. Eu falei, mano, é importante você levar essa palavra do domingo, porque nós precisamos gerar referenciais. Eu sou um referencial nessa área, você precisa ser, o seu líder você precisa ser um referencial nessa área. Aí ele começou a pegar a palavra, aí entrou o segundo problema, irmãos, ele até levava a palavra da célula, mas aí ele não dava conta de compartilhar, ele não dava conta de passar a palavra no sentido de compartilhar ela. E então eu comecei a desenvolver juntamente com a minha esposa um treinamento de líderes dentro da geração. E nós começamos a fazer esse treinamento com alguns discípulos e a sua equipe de líderes de célula. E ele participou desse treinamento, ele veio aqui, participou juntamente com outros discípulos. E ele olhou para mim e falou, pastor, agora vai. Agora o negócio vai acontecer. Entendi o propósito, entendi o caminho. E é um rapaz que tem tido um trabalho excelente ali. Não só prega a palavra de domingo, nós temos hoje, das 19 células que nós temos, ninguém não prega, ninguém fica sem pregar a palavra do domingo. Todas as nossas células da geração, todas elas pregam a palavra do domingo. Das 19 células, 18 tem líder em treinamento. Todas, exceção de uma. As outras todas têm líder em treinamento. Amém? E agora eu quero falar de uma outra área. Eu falei da área de abrir, ou multiplicar, casal da questão da criatividade, que funciona na célula. Chamei o Eduardo para falar da questão da palavra, que muitos ainda têm uma dificuldade ainda, para transmitir essa palavra. E agora eu quero chamar o outro, que é uma pessoa que foi pego de surpresa dentro dessa visão, chegou no nosso discipulado. E aí logo de início Deus surpreendeu eles, e logo vieram o pastor Roberto, a pastora Val, e logo depois veio o Ademir Solange para o discipulado dele, e ele não tinha nenhuma célula. Quando o Ademir veio, tinha duas, depois que ele veio para o discipulado, nós abrimos mais uma, que é a da Claudinéia. Em nome de Jesus, a próxima está saindo, e nos próximos dias, a 4ª célula. E o pastor Roberto é um referencial para mim, pastor. Você é pastora, porque ele é supervisor, e ele vai falar um pouco sobre a importância da supervisão. Pastor Roberto, pastora Val, vem cá, queridos. É bom, irmãos, ouvir de quem está fazendo, amém? É bom ouvir de quem está fazendo, não é verdade? É muito bom, não é verdade? Isso nos motiva, isso na verdade traz uma verdade e endossa as verdades que nós temos dito, amém? O fato de eu trazer esses irmãos
para estar falando aqui, é porque esses irmãos, na verdade, estão endossando aquilo que o bispo tem falado, endossando aquilo que o pastor Nardete, aquilo que os pregadores têm falado aqui em cima. Esses irmãos estão endossando a palavra deles. E é importante, irmãos, todo líder, aprenda isso, líder, aprenda a endossar a vida do seu discípulo. Que é isso, pastor? Lembra de Jesus? Lembra? O que o Senhor falou? Este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é apenas endossando todas as verdades que nós temos dito aqui a respeito da visão. Porque às vezes nós pregamos, e a igreja fica, mas será que funciona mesmo? Será que funciona? Funciona. Amém, glória a Deus, a graça e a paz. Como o pastor falou, foi tudo muito rápido, né? Mas eu costumo falar que eu não peço nada para Deus, mas também eu não rejeito nada do que Ele me dá, né? Então, assim, a gente nos colocando na presença do Senhor, Ele tem nos honrado, né? Tem feito coisas que a gente nem esperava, e glória a Deus por isso. E nos foi colocada essa incumbência, né, de estar supervisionando essas células, e a gente tem feito um trabalho, não aquele trabalho de ir na célula para ver o que está de errado. Eu acho que quando uma pessoa se reúne em nome de Jesus para fazer a obra do Senhor, não pode ter alguma coisa errada. Mas o nosso trabalho de supervisor é de ir para contribuir com essa célula, para ver onde nós podemos melhorar ainda mais. Então quando a gente chega numa célula, que a gente sai, eu mais meu bem, a gente fica impactado, né, com o que Deus está fazendo. Então nós temos que honrar a perseverança dos irmãos, honrar a dedicação dos líderes, dos membros, dos anfitriões. Então nós temos feito isso. E quando a gente vê uma possibilidade de melhoria para aquela célula, a gente chega no líder e fala, né? Foi assim numa célula onde a gente viu aquele casal de líderes ali que falou aqui no início, Marcelo e Claudinei, a gente falou, não, tem possibilidade de crescimento ali. Ali tem potencial para crescer. Então a gente incentivou eles a estar na liderança da célula, abrir uma célula, porque a gente sabe que ele tem potencial para isso. Então, assim, o trabalho do nosso tem sido esse, de incentivar, de estar encorajando os irmãos a multiplicar, a conquistar, né? E uma das armas que a gente tem usado, né, contra o inimigo, para que ele não venha destruir esse tempo de conquista das nossas células, primeiro é a unidade. Nós temos buscado isso em Deus. Nós temos incentivado isso para que os irmãos cada dia venham se unir uns com os outros. E outro é a organização. Assim, eu sou um pouco exigente, quem os discípulos sabem disso. Então, assim, eu gosto das coisas organizadas. Então, quando eu vou numa reunião que de repente eu vejo algo assim que precisa melhorar, né, eu não dou voltas, eu vou e falo, né, claro que para o líder, sem constrangimento, para que isso melhore, né? Hoje nós temos células assim que têm nos surpreendido em relação às crianças, né? A gente vê as crianças, quando não tem ninguém para cuidar, elas ficam ali no meio da reunião, não atrapalham a reunião. Isso é muito importante na célula, para o crescimento, né? Então, assim, a gente vê muitos fatores que têm mudado, né? Graças a esse trabalho de supervisão que nós temos feito. Glória a Deus por isso, porque o nosso papel é passar aquilo que o nosso líder recebe da direção da igreja para o líder de célula, e esse passa para as células. Então nós temos sido uma ponte para isso, né? Para que as nossas células falem a mesma língua, ande numa mesma direção. Agora, recentemente eu fiz alguns gráficos, né, de desenvolvimento das células. Então nisso eu tenho acompanhado como que está as visitas das células, a frequência dos membros, né? Enfim, eu tenho colocado tudo isso em gráfico, e eu vou ter uma reunião com os nossos líderes agora, vou passar para eles
para eles terem uma ideia, uma noção, né, como está andando, caminhando a célula deles. Então, assim, tudo isso faz parte de uma organização que a gente está implantando nas células, né? É isso para o crescimento saudável das células. E outra coisa também, muito importante nas células, para o bom andamento, são os anfitriões, né? Nós estamos com o projeto de honrar os nossos anfitriões. E quem é anfitrião de célula aqui? Quem tem algum anfitrião aqui? Fica de pé, por favor. Amém? Então, assim, eu já fui anfitrião também, de célula, de grupo familiar. Eu sei que é difícil. Então, eu queria que você aplaudisse esses anfitriões, sabe? E eu quero sugerir... Muito obrigado, pode sentar, irmãos. E eu quero sugerir para você que é líder, honrar os seus anfitriões, sabe? Nós queremos fazer isso. Então, assim, para que haja esse crescimento, para que haja essa unidade no meio das células. Então, assim, nosso trabalho tem sido esse, de ir, incentivar, ver onde pode melhorar, né? E estar incentivando esses líderes a estar realmente pagando um preço pelos membros da célula. Amém? Você quer falar? Eu falei para ele que eu não ia vir. Não, meu bem, você tem que ir comigo. Então, glória a Deus, eu vim com ele. Aí eu falei para Solange que eu ia falar sobre as crianças. E a gente nem combinou, e ele falou sobre as crianças. Na célula, a gente sabe que criança, elas ficam inquietas, né? Porque o assunto não tem muito a ver com elas e tudo. Mas nós conversamos em reunião sobre a criança ficar com os pais, do lado do pai. E a gente conversou sobre isso. E nós tivemos essa semana na célula da Ademir e da Solange. Que gracinha. As crianças ficam do lado do pai. E assim, parece que elas até querem participar. Então, assim, nós temos que ter essa consciência, porque a gente estava conversando com o pastor sobre isso, que às vezes as crianças ficam tão eufóricas que é ruim para o anfitrião. E para o líder, né, ver que as crianças estão correndo, subindo nas coisas e pulando, isso não é bom. Nós temos que ter essa atenção, ficar atento para isso. E eu glorifico a Deus porque tudo tem acontecido muito rápido na nossa vida. Muito rápido. De cara nós ganhamos discípulos, nós conquistamos nossos discípulos de novo. Glória a Deus, que são presentes de Deus para nós. Eu falo para eles que nunca deixar de ser, né? E eu sei que Deus tem muito mais para nós e para você como igreja. E essa visão funciona. Amém? Glória a Deus pela vida desses pastores, modelo de supervisão, tem feito um trabalho de excelência. Além deles como supervisores, essa é a importância, irmãos, de nós termos supervisores e de supervisionar dentro da visão. Vou cumprir com o meu compromisso de horário com o bispo, o meu propósito realmente era esse aqui. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo nos deixa um segredo muito grande. Ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo. Essa igreja, irmãos, é uma igreja de superação. É uma igreja de homens e mulheres de superação, que tem se superado cada dia mais. A cada redil eu vejo líderes se superando. Olha o tanto de pessoas que estão aqui. Porque a cada dia nós estamos superando. A cada dia nós estamos rompendo com as células. Você está rompendo com a sua célula, você está rompendo com o seu discipulado. Pessoas estão crescendo, porque na verdade romper não é a quantidade que nós temos, é a motivação do coração que nós temos, irmãos. Não importa se você tem um, para romper você não precisa de quantidade, para romper você precisa de um coração submisso. É possível romper com uma pessoa. Jesus rompeu, ele começou só, então ele rompeu. Você pode romper também. Muitas pessoas estão rompendo, e glória a Deus por isso. Mas qual é o segredo do apóstolo Paulo? O segredo dele é esquecer, meu irmão.
Se eu e você queremos romper nesse dia, nessa visão, nós temos que esquecer o que não deu certo e focar naquilo que pode dar certo. Eu me lembro do momento mais difícil da minha vida, e eu olhei para minha esposa e falei assim para ela: agora é a hora de superar. E ela falou assim: por onde a gente começa? Eu falei: vamos começar por nós. Porque se eu me supero, eu vou superar outras coisas. Líder de célula, se supere e você irá superar outras coisas. Esquece daquela célula que fechou, esquece daquela célula que não deu certo, esquece daquele discipulado que não deu certo, esquece das coisas que para trás fica e prossiga, meu irmão. Mais da metade das pessoas que estão no nosso discipulado hoje foram pessoas que estão crescendo porque esqueceu as coisas para trás e caminhou num tempo novo. Ei, é tempo de entrar em Canaã, meu irmão. Mas ninguém vai entrar em Canaã com Moisés, vai entrar em Canaã com Josué, meu irmão. Moisés morreu, e agora o meu povo está sobre ti agora, Josué. Meu irmão, tem coisas que nós temos que permitir, tem coisas que tem que morrer, irmãos. Tem que morrer para trás para nós caminharmos. Agora, sabe por que você tem crescido? Porque você tem entendido esse princípio na sua vida, meu irmão. Esquece. Meu irmão, eu não me apego a essas coisas. Eu lembro há uns 2 anos atrás, quando nós começamos novamente uma geração pequena, 30 pessoas, 3 células, das 3, uma era fictícia, uma era mentirosa, uma funcionava e a outra mais ou menos. E eu disse para minha esposa: é tempo de superar, é tempo de ir além, irmãos. É tempo de avançar, e nós começamos avançando, e eu entendi uma coisa: o fracasso faz parte da vida de qualquer pessoa, irmão. O fracasso faz parte da vida de qualquer pessoa. O fracasso, ele é inevitável na vida de uma pessoa, pastora Geni. Assim como o pecado é inerente à raça humana. Inerente ao quê? Você já nasce com ela. O fracasso também é inerente, irmãos, à natureza humana. Isso é comprovado biblicamente, cientificamente. Em algum momento da sua vida você vai fracassar. Ou criança, jovem, adulto, velho, em algum momento você vai fracassar. Não tem como passar por essa vida e dizer assim: eu estou com 70 anos, estou quase morrendo, nunca fracassei na vida. É impossível. É impossível. O fracasso faz parte, meu irmão. Sabe para que eu usei o meu fracasso? Usei ele como uma escada para subir. Eu usei ele como um aprendizado. Fracasso só é fracasso na vida de pessoa que não aprende nada com o fracasso. Meu fracasso me ensinou muito. Me ensinou que eu era fraco. Me ensinou que eu não sabia muita coisa. E foi através do fracasso, irmãos, que eu superei. Ei, eu tenho visto nesses dias muitas pessoas que fracassaram e estão superando dentro dessa visão, estão crescendo. Eu me lembro do Itamar agora está na geração da pastora Lourdes e a Cida. É um casal que tem superado e tem crescido grandemente aqui nessa igreja. Os irmãos têm crescido poderosamente. O fracasso, irmãos, não é um inimigo. Fracasso não é um inimigo. Sendo bem utilizado, ele é um grande amigo. Fracasso não é uma maldição hereditária. Meu Deus, nada dá certo na minha vida, eu acho que é hereditário, passou do meu pai, passou da minha mãe. Não, fracasso não é hereditário, irmãos. Não passa de geração para geração. Não é dessa forma que funciona. Ele não é irreversível. Fracasso não é definitivo, irmãos. Fracasso, ele tem começo, ele começa, mas ele tem meio e ele tem fim. E entenda uma coisa: o fracasso pode ser um preço a ser pago pelo progresso. Se nós queremos progredir dentro dessa visão, em algum momento nós vamos fracassar. E por que eu estou dizendo que essa igreja é uma igreja de superação? Porque nós saímos de uma visão no discipulado dos 12. Entramos em uma transição, e transição não é fácil. Você transicionar de uma visão para outra não é fácil. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, nessa transição que nós temos feito, do discipulado dos 12, para o 1 a 1 e para a célula, sabe o que eu tenho visto? Homens e mulheres se superando. Homens e mulheres que estão prevalecendo. Te dou um conselho, irmãos, é um conselho de amigo. Cuidado com a mentalidade do caminho curto. Vou entrar por esse caminho aqui, que esse caminho aqui é mais rápido. Não. Esses irmãos dando testemunho aqui, falando de 3 células em 2 anos, 19, 18 células, com alguns discipulados que vieram para nós. E sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Isso precisa trazer para nós unidade,
Isso precisa trazer para nós também um crescimento, irmãos. Porque aonde há unidade, há crescimento. O crescimento só acontece onde há um ambiente de unidade. Sabe por que nós temos crescido? Eu amo esses discípulos. Eu amo vocês, queridos. Estou com eles constantemente. Estamos juntos diariamente. Amém? E nós temos crescido, irmãos, debaixo desse ambiente. Mas eu tenho aprendido uma coisa: tudo isso que você está vendo, todo esse resultado, não começou hoje. Eu gastei 2 anos e meio, irmãos, com a minha esposa. 2 anos e meio. Meu discipulador está aqui. Não peguei o caminho curto, irmãos. Muito pelo contrário. Peguei o caminho mais longo. Não pegue caminho curto, irmãos. Porque o caminho curto, ele é enganoso. Cortar caminho na visão revela impaciência. Cortar caminho revela impaciência. Cortar caminho revela falta de disciplina. Vamos entrar por um caminho que o Senhor tem nos dado, que o bispo tem colocado para nós, irmãos. Supervisão, discipulado 1 a 1. Toda a estrutura, irmãos. Pastor Roberto é tão interessante que esse testemunho que ele deu aqui já é um projeto piloto que ele, não é eu, é ele, vai trazer para dentro do meu discipulado lá. Já é ele vai ser o mentor, ele é o criador, ele que vai falar, ele que vai projetar tudo. Isso é discipulado, irmãos. Discipulado é entender que uma hora, Rosana, eu tenho que soltar você e você tem que andar e tem que funcionar. Por isso que as coisas estão funcionando. Amém, irmãos? Então fica esse segredo para você. Esquece, irmãos. Não foque naquilo. Para de focar naquilo que não deu certo e foca naquilo que pode dar certo. Para de ficar caçando a cobra que te mordeu e corre para o hospital e vai pegar o antídoto que vai salvar a sua vida, meu irmão. Tem muito líder caçando a cobra que mordeu ele. Meu Deus do céu, eu quero saber quem me mordeu, aonde não deu certo, aonde eu errei, aonde eu falhei. Foca naquilo que pode dar certo. Que Deus abençoe você. Fique de pé, amém? Ele falou que eu tinha 9:05, eu tenho até 5 minutos ainda, mas eu já vou passar para ele, tá, irmãos? E na verdade, irmãos, dá honra a quem tem honra, né? Tudo isso que está acontecendo conosco, para com os discípulos, é porque há alguém sobre nós, irmãos. Eu quero honrar aqui o bispo, porque na verdade toda a minha superação, na verdade, ele teve parte nesse momento, acreditou em mim, acreditou que eu podia dar a volta por cima. Ele nunca foi cúmplice do meu erro, muito pelo contrário. Eu me lembro que na minha disciplina de 1 ano, ele ficou provavelmente quase 7 meses sem provavelmente conversar comigo. E aquilo foi um tratamento muito grande para mim. No início me deu uma raiva. Tinha hora que eu olhava, eu vou avançar nele. Quase 7 meses, irmãos. Aí um dia Deus falou comigo assim: esse tempo é importante para você. E foi importante mesmo, irmãos. E através do bispo, ele acreditou em mim, acreditou na minha esposa, que é a minha discipuladora, é a minha mentora também. E nós temos que chegar até aqui porque tudo que eu tenho passado por esses discípulos, irmãos, não é tanto uma criatividade da minha cabeça, mas é uma submissão que eu tenho com ele. Ele passa, eu me submeto e eu passo. E quando eu estou fazendo algo que está um pouco fora do contexto do pensamento dele para com a igreja, chega em mim e fala: pastor, cuidado. E o nosso discipulado, irmãos, tem uma liberdade tão grande que essa semana ele chegou em mim. Posso falar, bispo? Nós não temos segredo no nosso discipulado, né? E ele falou assim: pastor, eu quero tratar algumas coisas com você em uma área assim, porque você é um cara tendencioso a se ensoberbecer. Eu falei: glória a Deus que você falou isso. Eu falei: glória a Deus. Ainda bem que você falou isso, bispo. Porque uma coisa é certa: se amanhã eu errar, pelo menos se eu errar, você não é culpado, porque você falou. Eu falei assim: eu não vou errar, porque você falou, irmãos. Isso é que é ser discipulado. Eu poderia ter virado a cara e falar assim: rapaz, quer saber do negócio? Vai catar batata, vai fazer outro. Não, falei para ele: muito obrigado. E aí você sabe por que o meu discipulado tem funcionado, irmãos? Porque da forma como ele fala comigo, eu tenho falado com os pastores e eles são submissos. Essa semana eu cheguei na casa do pastor Roberto é meu discípulo. E eu tive que tratar algo com ele. Sabe o que ele falou? Ele virou para mim assim: o senhor é uma bênção na minha vida. Eu falei: glória a Deus. Isso é discipulado. Eu fico feliz quando o bispo me exorta, fala: pastor, cuidado com a soberba. Pastor, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Sabe por quê, irmãos? Eu sei que dificilmente eu vou errar, irmãos.
Porque eu tenho um discipulado transparente, é um discipulado que está antecipando. Na verdade, o que ele falou, ele estava antecipando um erro na minha vida. Então, irmãos, as chances de errar são menos. Queira ser discípulo, amém? Obrigado, bispo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom os testemunhos. Cada um deles tem um testemunho tremendo. Esqueci o nome do irmão. O Eduardo ainda tem um testemunho mais lindo ainda da vida, de conversão dele. Um dia